Bom dia, vamos dar início então oficialmente à nossa live de hoje, mais uma apresentação sobre o tema LGPD e dessa vez nós vamos ter aí uma live bem animada, né? São vários apresentadores, são apresentações curtas e o tema vai ser a convergência entre a proteção de dados e a segurança cibernética. Nós estamos gravando esse evento, vai ser disponibilizado depois nos canais da Módulo do YouTube. Vocês fiquem à vontade para que vocês encaminhem suas perguntas, dúvidas, considerações usando o nosso chat e a gente vai deixar para responder as perguntas todas ao final. Então, como eu falei, essa é uma live dinâmica, né? Eu vou iniciar falando um pouquinho sobre esse conceito da mentalidade de risco, o risk-based thinking, né? Em seguida, nós teremos algumas apresentações do Cássio, falando sobre o Security Score, depois o Eduardo Poggi, Dr. Gilberto Martins, a Carolina e o Fernando Neri, então, para encerrar com a gestão integrada. Dando início, então, ao nosso tema relacionado a Risk-Based Thinking, né, que é o termo em inglês, que aqui no Brasil nós traduzimos por mentalidade de risco, né, e que é um conceito bastante importante nesse momento, porque é exatamente a ideia de nós pensarmos usando o risco, né, usando gestão de riscos para apoiar a tomada de decisão, né, como se fosse o pensamento do enxadrista, né, pensar no cenário atual, nas peças no tabuleiro, desenvolver uma estratégia, pensar sobre ameaças, oportunidades e ali definir um movimento com a cabeça voltada, muito mais orientada para esse conceito da prevenção. Mas o que é então esse risk-based thinking, né? E como é que ele ficou conhecido e famoso? A ISO, que é a maior organização mundial de normalização, já vinha trabalhando essa ideia de mentalidade de risco em vários dos seus sistemas de gestão, onde o mais famoso dele é a ISO 9000 na área de qualidade. E essa ideia desse conceito de mentalidade de risco, ele ficou explícita na ISO 9000 a partir da última versão, e depois todos os outros sistemas de gestão da norma, da ISO, adotaram esse tipo de mentalidade, né? A ideia básica, né, que está por trás disso é que, na essência, toda a nossa tomada de decisão era, de uma certa forma, orientada a risco, né? Ou porque nós queremos afastar uma ameaça, um perigo ou um dano, ou porque, de alguma forma, a gente tem uma oportunidade ou um ganho a conquistar. Então, diferente de uma abordagem orientada a controle, né, onde existe lá um compliance e uma série de regras que precisam ser implementados, a ideia, então, da ISO é exatamente trazer essa mentalidade de riscos para que a gente possa pensar, então, a partir do risco, quais as ações que devem ser desenvolvidas e aquelas melhores práticas, os controles, então, assim, eles são implementados. Esse conceito, de uma certa forma, ele se tangibilizou com a nova definição de risco, que consta da ISO 31000, né? Existia, vamos dizer assim, uma certa variedade de definições para a própria o entendimento dessa ideia do que é risco, né? E hoje em dia a definição clássica adotada por todos é a ideia de que risco é o efeito da incerteza nos objetivos. Essa definição ela é muito boa, porque, de uma certa forma, ela abrange tanto, vamos dizer assim, o lado do risco negativo, que é o risco que traz o perigo, quanto o risco positivo, o risco da oportunidade, né? A análise SWOT, onde a gente analisa ameaças e oportunidades. Assim, a visão ou a ideia da tomada de decisão, né, da implementação dos controles, passa exatamente por essa ideia de que se avalia um risco, seja para evitar esse risco, controles que minimizam esse risco, seja para aproveitar uma oportunidade, aí nesse caso a gente tem controles para induzir o risco, né? Para aumentar esse risco. Então, dentro dessa ideia de mentalidade de risco, já começa o primeiro princípio da convergência. Né? Hoje, praticamente todas as normas de gestão da ISO seguem esse princípio da mentalidade de risco, seguem a ideia de que risco é o efeito da incerteza no objetivo, e no caso da ISO 9000, o objetivo de qualidade, no caso da 14000, o objetivo de meio ambiente, no caso da 37000, o objetivo de anticorrupção, no caso da antiga 19600, riscos de compliance, de não conformidade, no caso da 27000, riscos de segurança da informação, e por isso nós vamos caminhar dentro dessa ideia de convergência para falar um pouquinho de riscos na LGPD, né? E como linguagem comum, né, para poder criar essa visão, a ISO definiu
a ISO 31000, né, ou a série 31000, como o conjunto de normas que estabeleceram aí, vamos dizer, os nossos processos, os princípios, toda a terminologia. E aqui no Brasil, o desenvolvimento da ISO 31000 teve uma participação muito ativa da ABNT, de um comitê que eu hoje coordeno esse comitê, né? E até já fica o convite para vocês, esse nosso comitê ele se reúne nessa época de pandemia, as reuniões presenciais elas estão abolidas, né? Então, bastante participantes do Brasil inteiro e até fora do Brasil participam do nosso comitê, são quase 600 organizações, e a nossa próxima reunião é quarta-feira que vem, dia 17, pela manhã, de 9h30 a meio-dia, né? Tem aqui a pauta dessa reunião. Para os interessados em participar, ou se vocês quiserem indicar alguém para participar dessa reunião ou desse comitê, tem aqui o e-mail, risc-l@modulo.com, envie esse e-mail, que eu envio oficialmente aí o convite para que vocês ou algum indicado possa participar. Então, como eu falei, é importante esse comitê, né, porque esse tema de gestão de riscos é um tema multidisciplinar, né, e dentro dessas tarefas do que seria, vamos dizer assim, o desenvolvimento da série de normas 31000, existem várias normas, e especificamente para a reunião agora de quarta-feira, nós estaremos apreciando a publicação da norma brasileira 31010, que é uma norma específica da série 31000, que tem lá 34 métodos, técnicas, ferramentas para implementar a gestão de risco nos seus mais diferentes aspectos, né? Então, é uma norma importante, ela vai ser publicada aí como NBR, norma brasileira, e quando a gente pensa em LGPD, quando a gente pensa em convergência, quando a gente pensa em mentalidade de risco, a gente precisa disso, precisa de ferramentas, precisa de métodos, precisa de uma linguagem comum, e o fato de termos essa norma brasileira publicada, ela cria para nós, vamos dizer assim, uma estrutura comum para que toda a organização possa falar a mesma língua. Outro trabalho importante que vem sendo desenvolvido nessa área de mentalidade de risco, ou das normas de gestão de riscos, é a norma que é o handbook da implementação da ISO 31000. Então, é uma norma importante, né, porque a 31000 é uma norma genérica, e como é que você aplica ela nos mais diferentes aspectos? Segurança, LGPD, risco operacional, risco de crédito, risco de finanças, e aí existem alguns exemplos de categorias de riscos nesse handbook de implementação, e é muito interessante, porque consta aí, já que o nosso tema é LGPD, que, por exemplo, a violação de dados privados ou vazamento de dados é uma categoria de risco prevista nesse nosso guia de implementação. Dentro dessa visão também, outros tipos de riscos mais estratégicos, eles também estão previstos, como riscos disruptivos, né? Aqueles riscos que podem causar um problema até de continuidade de operação dentro da organização, e riscos regulatórios, né? De novo, convergência com a LGPD, a ideia de que se a gente não seguir, né, a LGPD é uma lei, se a gente não seguir uma lei, se a gente não seguir uma regulamentação, né, podem ter realmente diversos problemas em termos de multas e sanções, né? Então, dentro dessa visão, a série 31000 também abrange essa ideia dos riscos legais, né, ou riscos que, de uma certa forma, afetam a nossa organização. Já que estamos falando de implementação da 31000, a Módulo desenvolveu o que nós chamamos do nosso módulo Meta Framework, né? Não é um framework, é um Meta Framework, porque exatamente dentro dessa linha de convergência da mentalidade de risco, a gente desenvolveu esse método, essa metodologia, de forma que a gente possa adaptar a 31000 para os mais diferentes segmentos e áreas de atuação. Então, nós temos um Meta Framework voltado para compliance, um Meta Framework para atividade de fraudes, um Meta Framework para a segurança da informação, e agora temos um Meta Framework específico para a implementação da LGPD, que segue exatamente, para quem conhece ali, os processos principais e de suporte e apoio da ISO 31000. Né? Então, em linhas gerais, né, o Meta Framework para a LGPD, ele define junto com a organização uma visão de qual é o escopo da LGPD, qual é a aplicação da LGPD nas minhas áreas, nos meus sistemas, nos meus processos, né? A partir desse escopo, então, definido de aplicabilidade, nós temos condição agora de aplicar a nossa mentalidade de risco, de forma que você avalie quais são os possíveis riscos para a organização, né? Já falamos um pouquinho dessa ideia aí, de que risco é aquilo que pode ser negativo e também positivo. Avaliar esse risco,
que é, na verdade, em termos de análise, colocar uma métrica e depois tomar a decisão, e aí sim partir para uma fase importante, que é a fase de tratamento de risco. A nossa segurança, a proteção de dados, ela está exatamente nessa ideia desse processo final. Tratar risco, tratar os riscos da LGPD é exatamente implementar uma série de medidas e controles para que eu possa, de uma certa forma, minimizar esses riscos negativos, que são uma ameaça, mas também maximizar as oportunidades que a LGPD nos traz. Afinal, a regra do jogo agora está estabelecida, né? Então, é um diferencial competitivo. As empresas que respeitam a privacidade das informações, a proteção dos dados pessoais, isso é lei, a gente precisa seguir. E dentro dessa visão, existem alguns documentos já publicados nessa linha, né? Esse documento do governo foi publicado em agosto do ano passado, e é muito interessante, porque um dos anexos fala sobre exatamente categorias de riscos da LGPD, né? Então, elenca aí 14 tipos de risco da LGPD, os mais conhecidos, que tem a convergência com a segurança, né? Acesso não autorizado, viola aí a confidencialidade dos dados, apenas as pessoas autorizadas pelos titulares podem ter acesso a esses dados pessoais. Modificação não autorizada, né? Às vezes a gente fica preocupado apenas com vazamento, mas alterar um dado pessoal também pode gerar, é um tipo de violação. A perda desse dado, é importante a continuidade de negócio, o roubo de dados, o roubo de informação, remoção não autorizada, coleção excessiva, quer dizer, coletar mais dados do que se realmente precisa. E existe, então, uma série de categorias de riscos que nesse segundo documento, que é um documento do Banco Central, praticamente esses riscos se repetem, ou essas categorias se repetem, né? No caso do Banco Central, em vez de 14 riscos, são 13, aqui nessa tela consta os primeiros 10, né? Mas eles seguem basicamente a mesma linha, a mesma analogia do que os riscos do documento anterior que foi apresentado. Então, baseado nessa ideia de que para implementar uma ação de LGPD, implementar controles de LGPD ou implementar a própria LGPD, precisamos de ter essa mentalidade de risco, né? Essa ideia de qual é o risco, seja numa ameaça ou oportunidade, e atuar em cima desse risco. Nessa linha, nós temos atuado com diversas organizações, fazendo o que a gente chama aí um projeto de preparação para a LGPD. Né? Essa primeira preparação, ela não tem muito como fugir da ideia de você levantar o escopo e fazer um diagnóstico, né? Identificar o quão essa empresa está nesse diagnóstico, né, saudável em relação à LGPD. Já existem muitas organizações que, ou baseada na GDPR, outras práticas internas de privacidade e proteção de dados pessoais, já haviam implementado uma série de controles, outras não. Às vezes até é uma jornada que está apenas começando, mas dentro dessa visão de diagnóstico, né, como se a gente fosse fazer um check-up médico, né, onde o médico faz lá uma série de exames e cria lá uma espécie de plano de ação para que a gente possa passar para a próxima fase e, de fato, implementar o que precisa ser implementado. De novo, a convergência com essa mentalidade de riscos nos traz a ideia de que também esse plano de ação ele precisa ter uma ideia de prioridade baseada em risco. Né? Tem riscos que são mais emergentes, mais imediatos, né? Um plano de ação com ações imediatas, outras ações de médio prazo e, finalmente, ações aí de longo prazo. Eu vou ficando por aqui, vou dando um pouco de um avant-première. Nós vamos falar um pouco, a Carolina Duarte vai falar um pouco sobre uma solução de lei digital que fala exatamente do risco das pessoas não conhecerem a lei, né? Dentro da nossa organização, uma maneira mais fácil, intuitiva de conversar e entender a lei, né? A Carol vai explicar um pouco. Dentro dessa visão da lei digital, é muito interessante porque a gente tem a lei classificada por assuntos, né? Então, praticamente, esses assuntos, muitas vezes, eles são os próprios riscos que a própria LGPD fornece. Depois, em seguida, nós vamos falar um pouquinho do LGPD Manager. Fernando Neri vai falar um pouco sobre a visão integrada do LGPD Manager. O Dr. Gilberto tem uma grande experiência nessa base documental, todo esse conteúdo que está previsto nessas soluções. E, finalmente, o Cássio Ramos e o Eduardo Poggi vão falar sobre a visão aí da segurança da informação e a convergência com proteção de dados. No caso das certificações 27001 e 27701, que são as normas internacionais da ISO para esses dois temas. E o Cássio vai falar de uma coisa muito importante, já que a gente falou sobre medir risco, gerenciar segurança, né? Que é essa visão de integrar a segurança. Essa charge aqui é interessante,
porque fecha exatamente com essa ideia da convergência, né? Então, as nossas equipes de segurança da informação, de segurança cibernética, né, elas se tornaram bastante empolgadas com essa ideia da LGPD que está surgindo, né? Então, é como se estivesse naquela ilha ali dentro da organização e dando um grande alô para a LGPD que está chegando. E do lado de lá, né, numa questão de ponto de vista, a turma que está chegando da LGPD clama ali pelas ações de cybersecurity, afinal, essa lei geral é de proteção de dados, e quando a gente fala de proteção de dados, a gente está falando de segurança, segurança da informação, segurança cibernética. Eu vou ficando por aqui, as apresentações são curtas, e passo a palavra agora, então, para o Cássio, que depois a gente volta no final das apresentações aí para responder as dúvidas e perguntas de vocês. Cássio, está contigo. Obrigado, Alberto. Bom dia a todos. Eu me chamo Cássio Ramos e nós vamos falar um pouquinho sobre algumas ferramentas aí de nuvem, né, que trabalham para que a gente consiga gerenciar todos esses riscos aí abordados pelo Alberto e ter uma visão também de conformidade. Eu sou da área de serviços da Módulo, né, de entrega, e a gente tem trabalhado com muitos projetos dessa natureza. Primeiro vou falar um pouquinho sobre o contexto do cenário atual das empresas, o que determina a lei. A gente sempre precisa de boas práticas e frameworks, né, para aplicar, para evidenciar, né, que estamos cumprindo aquilo que tem de melhor. É importante uma normatização para que esteja claro para todos qual é o posicionamento da empresa, o posicionamento institucional. E aí vou mostrar duas ferramentas que dão uma visão. São ferramentas de nuvem, integradas com o ambiente interno, on-premises, e que conseguem passar para a gente uma visão tanto de segurança como de conformidade com esses frameworks. E o importante é que essas ferramentas, elas têm integração com o nosso LGPD Manager. Ou seja, a visão que se tem na nuvem pode ser transferida para uma ferramenta especializada em LGPD, ou seja, na ferramenta que a gente entrega as soluções de LGPD. Primeiro, atualmente, né, as empresas elas têm todo um ambiente interno, servidores, estações de trabalho, e aqui dentro da instituição, a gente chama isso de ambiente on-premises, existe um provedor de identidades que é responsável por trabalhar todo o controle de acesso, toda a autenticação para essas aplicações. Mas as empresas hoje já trabalham muito em nuvem. Então, é importante que a gente, e os provedores de nuvem também são provedores de identidade. Então, é importante, e as empresas fazem isso, existir uma sincronia entre essas identidades que estão dentro da instituição com as identidades de nuvem, de forma que usuários que estão aqui dentro ou usuários que estão fora da empresa consigam acessar as aplicações de nuvem. E que aplicações são essas? São aplicações da Microsoft, aplicações do Google, aplicações de outros parceiros, mas todas essas têm algo em comum, usam identidades de nuvem da empresa. E não só por usuários da própria empresa, dentro ou fora da empresa na internet, mas também por parceiros e clientes. Então, por exemplo, nós aqui estamos numa live em que, de alguma forma, nesse modelo nosso, é uma forma bem leve, anônima, o nosso provedor de identidade da Módulo está controlando o acesso dos nossos parceiros e clientes que participam de uma live utilizando o Teams, que é a nossa plataforma de live. Tá? Então, é importante que a gente tenha esse conceito, porque essas plataformas de nuvem precisam controlar tanto a segurança para o acesso às aplicações e dados de nuvem, quanto os de rede local. E assim eles o fazem. O que diz a lei? A lei, no seu artigo 46, define que a gente tem que adotar as boas práticas, as melhores práticas. Os agentes de tratamento devem adotar medidas de segurança, técnicas administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais
ou ilícitas, desculpe, de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer outra forma de tratamento inadequado ou ilícito. Ou seja, isso é a definição de que nós temos que ter as melhores práticas de segurança. Que frameworks são utilizados? São os frameworks de segurança e complementados com frameworks de proteção de dados. Então, tendo em vista e convergindo para o que o Alberto falou, tudo sempre tem que ter uma visão de riscos. E aí, por isso, que a gente sempre baseia todas as nossas análises ou todas as nossas soluções na ISO 31000. A ISO 31000 é relativa a riscos, mas existem outras normativas que tratam, por exemplo, de grandes programas de segurança cibernética ou da informação, como, por exemplo, o NIST CSF e a ISO 27001. E também temos os frameworks de controles. Exemplo clássico desses são o CIS, o PCI, e nós também temos normas de privacidade de dados. A conhecida é a 27701, a módulo é certificada na ISO 27001 e está obtendo a certificação na 27701 agora até o final de março. De forma que todos esses frameworks em conjunto, eles devem ser implementados para que a gente tenha a garantia de estar usando as melhores práticas. E como é que isso acontece na prática, né? Na prática, primeiro, nós temos que ter uma normatização de segurança da informação e uma normatização complementar de proteção de dados, de forma que esse conjunto normativo atenda 360 graus a LGPD. Então, a primeira etapa é ter uma boa normatização. E a partir dessa normatização, eu preciso, então, controlar aqueles controles que a normatização determinou que fossem implementados. E aí, para isso, existem ferramentas muito interessantes. Eu vou dar um exemplo aqui, e não se esgota nesses exemplos, mas eu vou dar exemplo de duas ferramentas da Microsoft, de nuvem. Uma é o Secure Score e a outra é o Compliance Manager, que tem como objetivo medir a nossa segurança cibernética aplicada tanto no ambiente interno quanto no ambiente de nuvem, e o gerenciador de conformidade, que é o Compliance Manager, que dá para a gente uma pontuação de conformidade com relação às diversas regulamentações. Então, só a título de exemplo, esse aqui é o Microsoft Secure Score. Esse aqui é o score da módulo, né? A módulo, então, ela tem... A gente trabalhou muito no Secure Score nos últimos tempos, e por isso a nossa classificação de segurança é 98,46%, de um total de 100%, óbvio, né? E quando a gente compara a módulo com empresas do mesmo modelo, a gente vê que a média dessas empresas que têm as mesmas características é de 26,72%. E como é que a gente avalia isso, né? Então, por exemplo, aqui a gente verifica que tem vários controles, são diversos controles separados em categorias, né? Então, nós temos categorias de proteção de identidade, proteção de dados, proteção de dispositivos, e essas categorias têm esses controles. Esses controles, se implementados nas ferramentas internas da instituição ou na nuvem, eles automaticamente são preenchidos. Então, por exemplo, esse aqui, exigir que múltiplos fatores de autenticação sejam implementados para funções administrativas. Ele é um controle concluído, ou seja, a módulo implementou isso. Mas a gente não precisa preencher nada desse controle aqui. Vocês vão ver que o controle, ele mesmo detectou que essa configuração foi implementada e preencheu, de forma que a gente não precisa fazer nenhum preenchimento. E o produto referente a ele é o Azure AD, que é o AD de nuvem. Quando a gente vai para um outro controle aqui, por exemplo, esse controle aqui de risco aceito. Risco aceito significa que a módulo decidiu não implementar esse controle, ficou com risco aceito aqui, são 2 riscos aceitos, e por isso a classificação de segurança dela não está 100%.
E vamos dar uma olhada aqui nesse controle. Restringir usuários anônimos de ingressar em reuniões. Esse risco foi aceito e a nossa anotação ou justificativa é que o controle é necessário para a reunião com clientes. Se a gente não tivesse esse controle implementado, a gente não teria possibilidade de fazer essa live que estamos fazendo. Então, é um exemplo de um controle que a gente entendeu que valeria a pena aceitar, isso diminui a nossa pontuação, mas é algo que faz sentido dentro do nosso cenário. Aqui, por exemplo, só para dar mais um exemplo, né, garantir que todos os usuários tenham múltiplos fatores de autenticação. Esse controle é o seguinte: a Módulo implementou esse controle para todas as identidades, ou seja, para todos os usuários da Módulo. Mais usuários externos que trabalham em conjunto com a Módulo, por exemplo, usuários que acessam a ferramenta LGPD Manager e que tem autenticação, que tem o controle de acesso no nosso tenant e a autenticação nos seus respectivos tenants, esses usuários convidados não têm duplo fator de autenticação no nosso tenant, mas eles têm o duplo fator de autenticação no tenant original, nos seus serviços de nuvem. Então, aqui nós resolvemos o problema por meio de uma redução alternativa, uma mitigação alternativa, que foi implementar para todas as identidades da Módulo, mas não implementamos para usuários externos. E aí, com isso, nós obtivemos a pontuação. Então, todos esses controles foram verificados e a pontuação da Módulo, em termos de controles de segurança de ambiente on-premises e de ambiente de nuvem, ela está nesse patamar aqui de 98%, e a gente tem comparação com outras empresas do mesmo nicho de mercado, tem histórico, tem as métricas, ou seja, é uma ferramenta bastante completa e que dá uma visão para a gente de segurança, e essa visão é uma visão muito mais gerencial. Já o Compliance Manager é uma ferramenta que dá para a gente uma visão de conformidade, mas aí essa conformidade é da verificação de diversos frameworks. Então, por exemplo, aqui eu posso selecionar diversos frameworks aqui, diversas regulamentações e verificar a pontuação de conformidade de cada uma dessas regulamentações. Então, por exemplo, aqui, de forma genérica, a Módulo tem a conformidade de 95% com relação a diversos frameworks. Quais são os pontos alcançados pela Módulo? São de 6.235, a Módulo completou 5.306. Existem ainda os pontos gerenciados pela Microsoft. Então, não só a Módulo tem que tomar ações de conformidade, mas a Microsoft também tem. Acontece que a Microsoft já tomou todas. Então, quem tem que trabalhar na conformidade é a própria Módulo. Então, aqui, para que a gente atinja melhorias, né, a gente precisa trabalhar em cerca de 89 ações. Aí vamos dar uma avaliada aqui. Eu vou dar como exemplo o framework da 27001, mas é aplicado para vários outros frameworks, como, por exemplo, a 27701 e até a própria LGPD. Eu vou dar esse exemplo aqui, porque esse framework aqui é um framework que está bem completo para a gente. Então, nós fizemos a avaliação completa da 27001, porque estamos fazendo a recertificação no final do mês. Então, aqui, quando a gente observa, deixa ele carregar um pouquinho. Ó, nós temos concluído essa avaliação, o nosso progresso é de 95%, nós temos esses pontos aqui obtidos, ó, são de 15.315, nós temos 14.636. Por que não temos o total? Porque existem controles que estão fora do escopo de atuação da nossa certificação. Então, aqui tem várias informações e eu posso olhar aqui nas nossas ações. Então, aqui é a visão geral, aqui são todos os controles. Eu posso gerar um relatório em Excel, esse relatório está aqui. Então, eu posso gerar um relatório em Excel e importar ou fazer uma integração. Aqui são as ações de melhoria que a Módulo, que a empresa pode fazer, e aqui as ações
da Microsoft. Então, vamos dar uma olhada nas ações da Módulo. Bom, aqui são todos os controles da Módulo. Então, a gente observa que tem os agrupamentos, né? Esses agrupamentos estão alinhados com a norma. Então, vamos dar uma olhada aqui no agrupamento controle de acesso. No agrupamento controle de acesso, eu tenho aqui os controles do agrupamento controle de acesso. Então, por exemplo, o primeiro desses controles, ele tem um impacto de 9 pontos na pontuação total. Nós temos 9 de 9 obtidos. Aqui são os cruzamentos, ou seja, se você cumprir esse controle, você atende a outras regulamentações. E qual é a família de controle? Políticas de segurança da informação. Então, eu vou entrar aqui. Aqui a gente verifica que esse controle está implementado. Nós atribuímos a um auditor interno para que ele fizesse a verificação do controle. Então, ele foi implementado em janeiro de 2020. Como é que ele foi implementado? Essa é a norma. A norma que implementa o controle, que é analisar políticas e procedimentos, é essa. Então, nós temos todo um espaço para armazenar todos os normativos de segurança da informação e proteção de dados. Então, essa é uma norma, é uma das normas. Aqui é o teste que o auditor interno fez, com a data que ele fez. E aqui são os padrões de regulamentação, ou seja, se eu implementar esse controle, eu vou atender a ISO 27017, eu vou atender o anexo A da ISO 27001, no item 9.1.1, no item 6.6.1.1, e vou atender essas outras regulamentações, por exemplo, PCI. Então, aqui tem todos os controles. Então, quando eu implemento esse controle e digo aqui no meu assessment que eu fiz esse controle para 27001, se eu fizer um assessment de PCI, ele vai estar implementado para o PCI também. Tá? Então, é bastante interessante se trabalhar com isso. E aqui um outro controle também, só para ilustrar. Controle também de habilitar múltiplo fator de autenticação. A diferença no Secure Score para o Compliance Manager é que no Secure Score existe uma detecção automática. No Compliance Manager, como é uma ferramenta de conformidade, essas ações são de preenchimento do usuário, ou seja, são ações de preenchimento do gestor que está fazendo uma avaliação de conformidade. Então, aqui também é mais ou menos o mesmo cenário, em que foi verificado que foi habilitada a autenticação multifator para os administradores. Esse controle foi implementado em setembro de 2020, ele foi testado em janeiro de 2021, e aqui a gente coloca, por exemplo, um print, né, uma evidência da implantação do controle. A evidência nada mais é do que a configuração feita. Então, aqui a gente armazena. Isso para uma auditoria é bastante interessante. Tá? E o último detalhe que eu queria ressaltar é que a ferramenta, o conjunto de ferramentas do ambiente 365 já começa a ter uma forte integração com o nosso LGPD Manager, de forma que as evidências e as informações que se encontram aqui já podem, de certa forma, aparecer no LGPD Manager e dar para o gestor uma visão mais integrada do ambiente relativo a LGPD. Tá, eu queria agradecer a presença de todos, para mim é uma satisfação, e eu passo a palavra para o Eduardo Poggi. Obrigado. Bom, eu espero que todos estejam vendo aí minha tela. Bom, muito bom dia a todos. A gente já fala um pouquinho da ISO 27001 e a ISO 27701, né? Que são as normas que são, vamos dizer, o carro-frente das melhores, o carro-chefe, né? Das melhores práticas para você implantar um processo, um sistema de gestão que atenda a LGPD. Então, eu gostaria de iniciar a apresentação, né, com uma provocação. Né? A gente sempre se preocupa com como é que eu vou comprovar que eu estou atendendo a LGPD, como é que eu consigo mostrar isso para os auditores, para a autoridade nacional, que eu tenho
um sistema de gestão que atende a LGPD. E esse sistema, com certeza, ele tem que ser um sistema de gestão integrado, onde você integre tanto a segurança da informação quanto a privacidade. Tá? Então, vamos começar dessa provocação para que a gente chegue a, vamos dizer assim, uma conclusão de como eu posso fazer isso, utilizando, claro, essas duas normas, essas duas melhores práticas. Né? A Módulo já tem, por exemplo, como o Cássio falou, a certificação 27001, e a gente está caminhando para o final desse mês ter a 27001 recertificada e a 27701 também certificada pela primeira vez. Tá? Como é que essas duas atendem à LGPD? Né? Vamos começar a falar um pouquinho da LGPD. A LGPD, basicamente, ela é uma lei geral de proteção de dados. Então, ela tem um lado de legislação e um lado focado na proteção de dados, ou seja, na garantia da privacidade dos dados dos titulares, dos seus titulares, ou seja, quem está usando, quem utiliza nossos serviços, quem faz negócio com as empresas, precisam atender a legislação. E a legislação ela traz algumas regras, né? Algumas regras que precisam ser atendidas propriamente dito. E essas regras elas são trazidas para dentro da sua organização, regras que são associadas com condições de coleta de dados, obrigações com titulares e todo o processo de garantia de proteção adequada que eu tenho que estar dentro da sua empresa. Essas melhores práticas elas são consolidadas dentro da organização como um sistema de gestão, ou seja, de sistema de gestão de segurança da informação, privacidade e proteção de dados pessoais. Como é que a gente entende esse sistema de gestão? Como é que eu aplico esse sistema de gestão? Ele é aplicado basicamente usando as melhores práticas. Eu vou descer um pouquinho no que tem na 27001, o que a 27701 incorpora da 27001 e como a gente pode fazer esse processo funcionar dentro da organização, através de um sistema de gestão de segurança da informação e privacidade da informação. A gente, na Módulo, chamou esse sistema de gestão de um sistema de gestão integrado, onde eu tenho tanto o lado da segurança quanto o lado da proteção de dados, tá? Da proteção, da privacidade da informação, e eles atuando de forma integrada através de um único guarda-chuva que a gente chamou do manual todo do sistema de gestão integrado. Né? O sistema de gestão integrada ele tem o famoso PDCA, né? Onde você tem certificação, implantação, monitoramento das informações e dados pessoais de forma integrada. Ou seja, eu tenho que ter uma visão única na minha organização, com indicadores, com performance, com verificação e monitoramento, para que esses dados e essa proteção ela seja, vamos dizer assim, eficaz. Então, o Plan, basicamente, acho que todos conhecem, um sistema de gestão, ele tem tanto a parte de Plan, ou seja, o planejamento todo, quem são as áreas, como eu vou implantar, de que forma eu vou atender um processo de gestão de risco, de análise de risco, para identificar os controles que são aplicáveis e não aplicáveis, e você vai seguir o processo de fazer a implantação dos controles, fazer o monitoramento, a verificação contínua através de indicadores que você planejou, e fazer também a parte de análise crítica, verificação de terceira parte, de auditoria interna, para que você possa agir e melhorar o seu sistema de gestão, fazendo todo o ciclo do processo. Tá? Aqui eu fiz um desenhozinho, tá? Para a gente entender como é que funciona o sistema de gestão integrado. Então, esse sistema de gestão integrado, ele tem, de um lado, a 27001, com todos os seus requisitos do Sistema de Gestão de Segurança da Informação, e você tem a 27002, tá? Como as melhores práticas de implantação desses controles definidos como aplicáveis no seu SGSI. Por outro lado, nós temos o Sistema de Gestão de Privacidade da Informação, onde eu tenho alguns adendos ao que foi definido no sistema de... A gente entende que a gente precisa ter um ajuste no seu contexto, ou seja, o contexto não é só a segurança da informação,
mas o seu contexto muda, ou seja, a organização agora tem uma legislação que ela tem que atender, que é a LGPD, né? Então, isso é importante a gente entender que o contexto e o planejamento precisam ser adicionados no que tinha na 27001. Além disso, na 27002, eu tenho os controles, ou seja, a forma prática, o como eu vou fazer a implantação desses controles dentro do meu sistema de gestão. Como é que eu vou formalizar esses controles? Que, claro, como todos sabem, é através de normas e procedimentos internos da sua organização. Por outro lado, a 27701, ela expande esses controles, né, os requisitos lá, os itens de 6.2 a 6.15, expande os controles para a 27701, ou seja, para atender o seu sistema de gestão de privacidade da informação. Tudo isso com foco para atender quem? A LGPD. Não adianta eu fazer isso e não atender a LGPD. Então, basicamente, a gente tem na 27701 alguns controles adicionais que vão desde do 6.2 ao 6.15, eu vou nominar aqui, eu vou até repetir mais na frente, mas são controles relacionados à política, uso de dispositivos móveis com informações de dados de pessoas ou dados pessoais com dados pessoais, a parte de classificação da informação, né, todo o conceito de como aplicar as proteções, os acordos de confidencialidade agora que você tem que incluir com seus fornecedores, com seus clientes, ou seja, todos os aspectos de privacidade têm que ser trazidos para o que já era, o que já tinha na 27002, tá? O acordo com fornecedores, o processo de resposta a incidentes precisa ter uma nova leitura para abordar essa proteção de dados pessoais. Então, e isso tudo é consolidado ainda com coisas adicionais que são no anexo A ou anexo B, tá? O anexo A, basicamente, é um anexo específico para controladores de dados pessoais, ou seja, quem é o controlador, quem define a proteção, define a coleta, tá? Então, são 4 tópicos bem simples, que é em que condição eu tenho que coletar e tratar os dados, quais as obrigações que eu tenho com os titulares, a parte de privacy by design e privacy by default para implantar nos sistemas e nos processos que tratam esses dados, e também na parte de compartilhamento, transferência e divulgação de informação dentro desse anexo A. A mesma coisa acontece com o anexo B, só que agora são para os operadores, ou seja, o que eles têm que fazer nesses 4 tópicos para atender a LGPD e garantir que o controlador estará atendendo a LGPD. Aí envolve também processos de verificação de que o operador tem que reportar que ele está atendendo e outros itens. Então, basicamente, a gente tem as leis, tem o que a gente tem que fazer dentro com normas e políticas, e aí está direcionamento de melhores práticas, e depois o como, né? O como que eu vou fazer dentro da minha organização. Basicamente, né, a ISO 27701 ela tem dois grandes tópicos, né, como eu mostrei, eu vou voltar até o slide aqui, o que está relacionado com a 27001, no quadro pequeno, e o que está relacionado com a 27002. Então, com a 27001, nós temos diversos requisitos adicionais, né, aqui na parte da 27001, mas basicamente focado no contexto, porque o seu contexto da organização muda, ou seja, quem são as partes interessadas, as partes envolvidas, tá? Os objetivos agora têm que ser adicionados no seu sistema de gestão, e os planejamentos, ou seja, o que eu preciso fazer para planejar a implantação disso, ou seja, sua análise de risco, sua gestão de risco tem que tocar com outros tópicos, com outros pontos. E para atender a 27002, o anexo da 27701, ela toca em alguns pontos que eu tenho que ter, por exemplo, controle de acesso, eu tenho que também saber quem está acessando qual dado em qual sistema, e qual dado pessoal em qual sistema. Eu tenho que ter esse registro, eu tenho que ter essa informação, tá? Então, eu tenho que ter segurança no tráfego de informações, a criptografia no tráfego das informações de dados pessoais. A parte de gestão de incidentes ela tem que ser expandida para que envolva também todas as ações que o DPO tem que tratar nesse processo. Então, existe um conjunto de melhores práticas que tem que ser implantada dentro do seu sistema, né? E, além disso, a LGPD também faz, a 27.000, desculpe, melhor dizendo, a 27.701,
ela também faz uma relação muito importante entre todas as subseções do documento dela, ou seja, todos esses melhores práticas, com os itens da LGPD, com os artigos da LGPD. Isso facilita por quê? Porque você, com essa tabela, você consegue demonstrar, se você tiver normas, políticas e procedimentos, evidência da execução deles, que você está atendendo a LGPD. Tá? Então, é muito importante a gente ter que entender que qualquer melhor prática, ela visa atender também a alguma regulamentação. É importante que talvez você não precise ser certificado, mas só em adotar a melhor prática, implantar o sistema de gestão, você consegue demonstrar o atendimento para a LGPD. Tá? É importante também que entenda que todo esse processo, toda essa documentação tem que ser, vamos dizer assim, passada para as pessoas da organização. Todo o processo de conscientização é um ponto importante, ele expande agora não só para aquela informação confidencial, a informação que você já considerava na sua organização, segredo de negócio, etc. Você tem que ter uma classificação que trate explicitamente o dado pessoal como informação a ser protegida. E não só a classificação, mas que os seus colaboradores entendam, conheçam e saibam como identificar um dado pessoal, até para eles reportarem incidentes e permitir que a segurança adequada seja implantada dentro do processo. Então, em resumo, né, já estou fechando aqui, esse é um papo 10 minutos, utilizem todas essas melhores práticas, tanto a 27.001 quanto a 27.701, tá? Para você implantar dentro da sua organização as melhores práticas que atendam a LGPD. Tá? Então, eu entendo que a gente, implantando isso dentro da organização, a gente atende de fato a LGPD. Então, pessoal, obrigado a todos. Eu vou passar agora para o, eu não sei se é para o Fernando ou para o doutor Gilberto. Alguém me corrige aí. Eu sou a Carolina Duarte, sou gerente de produtos da Módulo. Estou aqui para falar com vocês um pouquinho sobre a Lei Digital. A Lei Digital é um dos produtos que é suportado pela plataforma Everest. A plataforma Everest é uma plataforma arquitetada em microserviços, desenvolvida em cima dos serviços gerenciados da Microsoft. Tá? É uma plataforma que subsidia serviços para a gente desenvolver produtos e esses produtos já serem disponibilizados em uma arquitetura de microserviços, com escalabilidade, com alta disponibilidade e todos os benefícios que essa arquitetura propõe. Eu vou mostrar para vocês aqui um dos produtos, que é a Lei Digital, que vem acompanhar o tema que nós estamos tratando aqui agora, né? Como foi mencionado, a gente está falando sobre privacidade de dados, segurança da informação, cibersegurança e tudo mais, e isso envolve alguns conhecimentos de alguns conteúdos, e a Lei Digital vem ajudar os usuários, as equipes, os envolvidos nesses projetos a conhecerem melhor um pouco quais são essas referências, né, esses documentos que balizam não só um projeto de compliance, mas também toda a estrutura de segurança e privacidade de dados de uma organização, tá? Essa tela que vocês estão vendo aqui é a tela inicial da Lei Digital. Eu fiz um filtro aqui por LGPD, PCI e CIS, que é o que está atrelado ao nosso tema hoje, mas a Lei Digital ela suporta diversos documentos, tá? A gente tem vários documentos, ela está sempre sendo atualizada e novos conteúdos estão sendo disponibilizados. Ela tem uma versão única, né, de acesso único, ou seja, todos os usuários veem sempre a mesma versão do documento, atualizado e tudo mais. Mostrar um pouquinho para vocês aqui o detalhe. Por exemplo, eu tenho a LGPD, o CIS e o PCI aqui, e alguns itens ajudam vocês a entenderem e aplicarem essas normativas dentro da organização. Então, por exemplo, aqui o artigo 7º, além de trazer a estrutura de fato da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais do Brasil, nós também agregamos valores a esse conteúdo. Então, o doutor Gilberto Martins, que vai falar em seguida,
é o nosso curador especialista, que traz jurisprudência, uma melhor interpretação desses artigos, desses requerimentos que a própria lei está trazendo. Não só o Dr. Gilberto, mas temos outros curadores para os outros conteúdos. No CIS também temos comentários de especialistas, também temos para o PCI, para ajudar a entender um pouco mais como tratar, né, até como interpretar o que essa normativa está pedindo. Nós podemos seguir, marcar alguns itens aqui como relevantes ou mais ou menos relevantes de acordo com o seu contexto. Então, por exemplo, uma pessoa do jurídico pode considerar que o capítulo X ou a seção Y ou o artigo XPTO é mais relevante para o seu contexto, enquanto um gestor de RH, por exemplo, pode estar mais preocupado com o tratamento de dados de criança, adolescente e idosos do que necessariamente com um pedido de consentimento, por exemplo. Então, nós viemos com uma funcionalidade onde você pode marcar o que de fato é relevante, né, para o seu contexto. Você pode escolher seguir ou não esse item. O que isso significa? Eu vou mostrar para vocês que todo esse ambiente ele é integrável com outros sistemas. A lei digital ela já está integrada ao LGPD Manager. Então, tudo isso que vocês estão vendo aqui de aplicabilidade e situação, eu vou mostrar já para vocês no dashboard, ela já está integrada aos projetos em execução de compliance via LGPD Manager. Então, como vocês podem ver aqui, por exemplo, foi definido que esse artigo 7º é aplicável, está não atendido, isso foi atualizado por uma aplicação que está se comunicando com a LGPD Manager no dia 2 de março de 2021. Isso já está integrado e você já consegue ter uma visão ampla do quanto progredindo está a sua organização em relação a esse item. Ok, mas é aplicável? Não está atendido ainda. Como eu faço? Como é que eu engajo as pessoas? Como é que eu faço com que todo o entendimento seja pleno? Além de ter um documento único, como que eu faço essas pessoas, todos os membros das equipes, que é uma equipe multidisciplinar, né? Como fazer todo mundo caminhar no mesmo sentido? A gente tem algumas funções aqui que podem ajudar. Aqui embaixo, por exemplo, nessa lista de comentários, todos os usuários podem interagir. Tudo fica registrado com data e hora, quem que fez esse comentário. Você pode mencionar pessoas, tá vendo? Então, se eu quiser, por exemplo, mandar uma mensagem para o Poj agora, que acabou de falar conosco, qual, por exemplo, a relevância para a 27701 desse item. O Poj agora, o meu comentário acabou de aparecer aqui, o Poj vai receber essa notificação aqui, como eu tenho algumas várias aqui que vocês podem ver, ele vai ser notificado de que ele foi mencionado, que ele precisa tomar alguma ação e, com isso, executar um entendimento pleno entre as equipes. Essas notificações, elas são via interface, também podem ser recebidas por e-mail, e a gente também tem uma integração com o Microsoft Teams. Então, você também pode receber isso aqui diretamente num chat dentro do seu Teams. É uma aplicação customizada que nós desenvolvemos, está vendo aqui? É uma aplicação da Modo, é uma aplicação que se integra com a plataforma e se comunica com você via Teams, tá? Queria mostrar para vocês aqui um pouquinho desse dashboard que mostra um dos assuntos muito importantes que o Alberto destacou, que de fato, é muita coisa para ler, é muita coisa para entender. Então, como facilitar a vida dessa equipe, né? Nós temos aqui diversos filtros que vocês podem selecionar e podem ver como operar, né? Como melhor interpretar esse conjunto de leis. Aqui que vocês estão vendo LGPD, CIS e PCI, vocês poderiam ver só LGPD, poderiam ver LGPD, CIS, PCI e mais 10 regulamentações se vocês quisessem. Mas eu queria mostrar para vocês aqui o seguinte, todos esses documentos eles já estão classificados por assuntos. O
que foi o Avant Premier, que o Alberto deu mais cedo. E isso facilita não só o entendimento, como até o acompanhamento do que está sendo feito e do que está acontecendo. Então, por exemplo, se nós quiséssemos identificar qual é o nível de compliance que a organização está em relação à segurança da informação, tanto para LGPD, CIS e PCI, basta eu fazer um filtro aqui, o que esse filtro está me dizendo? Eu tenho 369 itens em relação a esse assunto. Esse assunto é tratado no PCI em 210 deles, na CIS em 153, na LGPD em 6 deles. Ok, na LGPD em 6 deles, mas quantos deles eu já mapeei que são aplicáveis à minha organização? Então, também posso chegar aqui e aplicar um filtro. Desses 6, os 6 são aplicáveis à minha organização. Mas o quanto que eu estou atendendo, deixando de atender? O que eu preciso atacar? Por exemplo, eu tenho aqui 12,50% que está atendido parcialmente. Quais são eles? O que eu preciso fazer? Então, a gente consegue fazer esses drill downs por esses filtros e entender que, por exemplo, nesse caso, o único item que está sendo atendido parcialmente é o item 0101 do CIS, que precisa de uma tratativa mais assertiva. E tudo isso que eu estou mostrando para vocês também pode ser gerado um relatório. Esse relatório, como vocês podem observar aqui, ele é altamente customizável, vocês podem trazer um ou mais N documentos de dentro do contexto da sua assinatura, tá? Depende da assinatura que vai ser feita. Ele deu um refresh bem na hora que eu ia gerar o relatório, desculpa. Daí você pode escolher quais são os itens que você quer trazer, customizar plenamente o relatório com o título, se ele vai ter capa, se não vai ter, se ele vai ter alguma espécie de filtro, como eu mostrei para vocês lá, se você marcou algo como vermelho, algo como importante, esses marcadores também são customizados. Você quer gerar um filtro por classificação, por aplicabilidade, ou até mesmo aquele que eu mostrei para vocês por assunto, por exemplo, eu quero saber só sobre criança e adolescente em relação a um contexto determinado. Esse relatório ele é altamente customizável. Você seleciona o que você quer. Eu vou gerar um aqui de LGPD, que é o tema que a gente está falando hoje. Esse relatório ele vai estar completo, já que eu não fiz filtro nenhum e nem tirei nenhum item desse filtro, né? Nenhuma seção desse relatório. Esse relatório vai vir completo, não só com a estrutura da LGPD, como com os seus indicadores e todos os comentários dos usuários. Então, vou mostrar para vocês aqui, quando ele gerar esse relatório, que a gente consegue exportar ele, fazer diversas visões a partir de um relatório único. Está demorando um pouquinho além do que deveria. Deixa eu gerar ele de novo aqui. Vamos gerar um do CIS, então. Bom, estou tendo algum problema para gerar o relatório aqui. Efeito demonstração, gente, desculpa. Prometo que na próxima live eu mostro esse relatório gerando em real time. Deixa eu ver se eu consigo chamar ele de novo aqui. Bom, enquanto ele carrega aqui, eu queria mostrar uma outra coisa também que está alinhado a esse direcionamento de cibersegurança e proteção de identidades, tá? A plataforma Everest ela já está integrada ao Microsoft Azure AD, conforme mencionado anteriormente. As soluções da módulo estão integradas ao Microsoft Azure AD, essa autenticação. Todos os nossos usuários, clientes, eles podem autenticar via essas soluções módulo, mas a plataforma também já está preparada para autenticar com qualquer Microsoft Azure AD que vocês estejam disponíveis. E estamos trabalhando para integrarmos com contas corporativas do Google, contas locais do Google, Facebook, LinkedIn,
e o que mais, porventura, de provedor de identidade seja interessante a gente operar, tá? Então, seguindo naquela linha de você ter um repositório único, onde você faz o controle da gestão dessas identidades e tudo mais, nós fizemos essa integração. Como eu mencionei para vocês antes, isso já está integrado ao LGPD Manager, então todo o processo de compliance que é feito dentro do projeto, nós já conseguimos ver aqui nessa interface da lei digital, onde você consegue ler melhor os itens. E eu queria mostrar aqui, para finalizar o relatório para vocês gerados, eu tive algum problema aqui com a minha máquina. Como eu não fiz filtro de nenhuma espécie, não tirei nenhum item, esse relatório está completo, então ele tem capa, tem sumário, eu só fiz do LGPD, mas ele mostra para a gente, por exemplo, quais são os assuntos em relação ao LGPD, para a gente saber do que a gente está tratando em relação ao LGPD, qual o nível de aplicabilidade da minha organização em relação ao LGPD, qual é a situação dos itens, né, em relação ao LGPD, quais marcadores eu apliquei, eu deixei de aplicar. É importante destacar, os marcadores são específicos por usuário, ou seja, o que é importante para você pode não ser para um outro membro da equipe, mas outra coisa que é importante para esse outro membro da equipe pode não ser importante para você. A plataforma respeita o contexto do seu usuário, então esse marcador ele não é compartilhado. E aqui nessa seção de dados consolidados, vocês conseguem ver toda a LGPD destrinchada na sua visão hierárquica, mas também com os comentários e os resultados do que está sendo feito em relação à aplicabilidade e situação. Quando há comentário do especialista, por exemplo, esse comentário também vem, bem como os comentários dos usuários que estão interagindo com a lei digital. Bem, é isso. Eu agradeço a disponibilidade de vocês para conhecer um pouquinho a lei digital. Qualquer dúvida ou informação adicional, a gente fala um pouquinho mais tarde, podem me procurar também. Eu passo. Bom dia a todos. Carregar aqui rapidamente a apresentação. Por alguma razão, a apresentação deixou de aparecer aqui. Gilberto, quer que eu fale? Eu passo para você? Você fala? Tá ok, Falo. obrigado. Vou assumir aqui. Tá. Bom, pessoal, boa tarde, bom dia a todos. Falo boa tarde a partir da hora que eu fico com fome. Nossa ideia é falar com vocês um pouco sobre a convergência, né, entre proteção de dados pessoais e segurança cibernética. Entendemos que esse é um tema bem relevante para quem precisa fazer a gestão da segurança cibernética. É óbvio que o profissional de segurança cibernética ele tem alguns gaps no que se refere à proteção de dados pessoais, principalmente a parte jurídica e a parte de tratamentos que não estão no ambiente cibernético. E aí eu vou falar um pouquinho também sobre acesso a sistemas que não estão sob a sua gestão, mas que muitas vezes não estão dentro do escopo cibernético, porém são sistemas que são relevantes para o tratamento de dados pessoais. E da mesma forma, o profissional de proteção de dados pessoais não necessariamente entende profundamente, né, da segurança cibernética. Então é necessário você ver que existe realmente uma convergência entre esses dois elementos. Opa, vou pular mais um aqui. Pronto. Então, é necessário você juntar alguns conceitos que são relevantes, pelo menos no início do processo, né? A proteção de dados pessoais e privacidade. É importante você saber que proteção de dados pessoais é diferente de privacidade. Então, o projeto precisa acompanhar e ter esses conceitos bem definidos. A segurança cibernética, a proteção no mundo cibernético. A segurança da informação. Também é necessário saber que segurança cibernética é diferente de segurança da informação. Óbvio que existem várias interseções entre tudo que nós estamos falando, mas são conceitos que foram desenvolvidos teoricamente de forma diferente. E também tem um outro elemento que muitas vezes as pessoas esquecem, eu vejo que na discussão se fala pouco, que é a governança de TI, a parte de sistemas, a parte de infraestrutura, de suporte, dos tickets e assim por diante. Então, esses conceitos todos, né, que estão espalhados em várias regulamentações, em várias melhores práticas, eles tendem à convergência
precisam estar integrados e alinhados, ou seja, não adianta, né? O Poggi falou ali, a ISO 27001, você tem um correlacionamento dela que foi trazido pela 27701, mas mesmo assim você correlaciona ela com a LGPD. Então, o conceito realmente é bastante importante você tratar isso. E cada um no seu quadrado. Vamos mostrar para vocês aí, talvez, os quatro principais reguladores, né, de proteção de dados e segurança cibernética. Então, eu vou entrar aqui, ó, a gente pega aqui o CISA, né, que é a Agência de Segurança Cibernética dos Estados Unidos. Aqui no superior direito está o NCSC, que é a Agência de Segurança Cibernética da Inglaterra, do Reino Unido. O EDPB, que é a Autoridade Reguladora de Proteção de Dados da Europa, e o ICO, que é a Agência Reguladora de Proteção de Dados do Reino Unido. Então, nota o seguinte, todas essas 4 telas estavam ao mesmo tempo online essa semana. Eu até fiz uma publicação no LinkedIn. Por quê? Surgiu uma vulnerabilidade no ambiente Microsoft. Obviamente, as agências precisam alertar. Então, nota que elas são complementares, mas cada um está na sua atividade. Você nota que a Agência de Segurança Cibernética dos Estados Unidos deu alerta, e inclusive mandou por e-mail para várias pessoas, botou nas redes sociais, e a Agência de Segurança Cibernética da Inglaterra também deu alerta. Porém, as agências de proteção de dados pessoais, mesmo esse assunto sendo correlato a elas, mas não é o assunto principal. Esse não é um assunto de proteção de dados, não é que não seja, porque às vezes é 1% sim, e aí fala, você não falou que é. São conceitos de aonde que cada assunto deve ser tratado. Se você pega uma estrutura de proteção de dados pessoais e bota ela para tratar um 0D, ela não vai saber tratar um 0D, ela precisa da parceria com segurança cibernética. Então, todos esses elementos são elementos que nós vamos fazer o tratamento e integrar todos esses consentimentos. Então, são várias convergências. Eu diria assim que um projeto de proteção de dados pessoais, ele tem uma parte cibernética e tem uma parte não cibernética. Ela tem dados pessoais. Então, eu diria que essas 4 caixinhas de cima são um projeto de proteção de dados pessoais. Só que você também, quando você faz a proteção, você não protege só os dados cibernéticos. Você tem dado em papel, você tem uma série de documentos que precisam entrar no projeto de conformidade, por exemplo, com a LGPD. Mas quando você fala em dados cibernéticos, você também não está protegendo só dados pessoais, também está protegendo outros dados. Dados de produção, dados financeiros, dados de telemetria e assim por diante. Mas existem também, na segurança da informação, dados que não são cibernéticos, mas também não são pessoais. O que ocorre hoje, o momento hoje é para quê? Você vai pegar aqui dados pessoais cibernéticos, que são a maior parte de um projeto de LGPD ou de atendimento às regulamentações de proteção de dados e privacidade, e você vai ganhar maturidade aqui. E isso é bom, por quê? Porque essa maturidade, essa capacidade de gestão, esse orçamento direcionado para cá, vai ajudar a aumentar a segurança em todos os outros quadrantes. Então, hoje é importante você tratar e eu vejo realmente que muitas vezes, né, o DPO está longe da segurança da informação, está longe da segurança cibernética, e é importante ter esse alinhamento. Uma outra convergência é a convergência do suporte de dados. Eu sempre dou o exemplo do ponto. O ponto é algo que diz que hora que começou a jornada e que hora que terminou a jornada, e o intervalo que teve entre os dois. Você pode coletar pontos de várias formas. Pode ser um papel que está na sua gaveta, um papel que está na portaria, pode ser um sistema de reconhecimento facial, pode ser uma app no seu celular pessoal, pode ser uma app no seu celular corporativo, pode ser uma catraca, ou seja, tem várias formas de você registrar o ponto. Isso aí é o ponto, ou seja, quando se fala em valor de informação e valor de dados, nós estamos sempre falando a mesma coisa, mas nota que o suporte é diferente. Então, nós temos sistemas internos desenvolvidos internamente, que o fonte é seu, que você domina o fonte, sistemas externos desenvolvidos por terceiros, sistemas externos, arquivos que estão em drives, estão em SharePoint, e papel e suporte analógico. Quando você começa a falar na convergência, você tem que pegar realmente o que é o fluxo do dado, qual o dado que tem determinadas complexidades para você poder tratar. Agora, um ponto de atenção para vocês é com relação aos sistemas externos. Muitas vezes, a segurança cibernética quer fazer uma barreira, quer fazer um escudo para proteger a organização contra ataque.
e muitas vezes, mesmo a segurança da informação ou a governança de TI, não considera os sistemas que estão sendo usados internamente e estão do lado de fora. Então, por exemplo, um banco pode usar um sistema do Banco Central, um tribunal pode usar um sistema do Supremo Tribunal ou do CNJ, você pode usar, por exemplo, um CRM que está do lado de fora, um Salesforce, um RD Station. Então, esses sistemas externos podem não ser escopo da segurança cibernética, porque a segurança cibernética fala, não, esse sistema está do lado de fora, o que eu tenho que proteger é o acesso interno, é o acesso à internet e assim por diante. Só que ocorre o seguinte, esse sistema externo, principalmente se for CRM, se for um sistema ERP que está na nuvem, esse sistema pode não estar no escopo da governança de TI, ou não estar no escopo da segurança cibernética, mas ele está sim no escopo da LGPD. Então, é essencial que essa convergência entenda quais são os parâmetros que você tem que tratar em cada um desses elementos. Outro ponto é a convergência do inventário, aí é um caso, né? Ou seja, quando esse aqui é um projeto real, 199 pessoas participando da confecção do projeto de LGPD, 70 áreas, 214 sistemas e suporte, 16 partes relacionadas, tem clientes nossos que num projeto tem mais de 1.000 partes relacionadas, e 1.300 atividades do plano de ação. É um exemplo de um projeto. O que eu estou falando é que esse modelo é convergente. Vou dar só um exemplo, tá? Dos 214 sistemas, desses 214 sistemas, só uma parte, por exemplo, nosso cliente mais organizado que tem, bem estruturado, boa gestão, super certificado, ele tinha uma lista com 80 sistemas. Nós fomos perguntar para o usuário o que ele usa, deu mais de 200. Então, o que ocorre? É que o conceito da governança de TI é muito focado para os serviços que são executados internamente, que são executados dentro de casa e que estão providos pela TI. Os sistemas que estão do lado de fora, que o usuário utiliza, e são vários, tá? Tem sistema de ponto, tem sistema de CRM, tem sistema de gestão de pessoal, tem sistema de ERP, tem sistemas de monitoramento online de pessoas. Então, tudo isso é essencial, você entender esse todo e entender que isso está na convergência. Eu diria o seguinte, esse é o elemento novo, tá? Para as governanças de TI, para as seguranças cibernéticas. Convergência entre os gestores, ou seja, você tem que tratar todas essas pessoas, né, de uma forma única, ou seja, você tem que ter convergência entre os seus gestores de várias áreas, porque cada um vai contribuir de uma maneira. Então, mesmo, por exemplo, o pessoal lá de infraestrutura, ele vai saber, sei lá, 80 de segurança cibernética e 20 de proteção de dados. Ah, mas o jurídico vai saber 80 de proteção de dados, vai saber 20 de segurança cibernética. É necessário fazer essa ação. Por isso que a gente defende essa convergência, de você juntar os conceitos de proteção de dados com os conceitos de segurança cibernética. Ganhou maturidade e você contamina o restante do seu escopo. Além disso, uma convergência de publicações. Se você é de telecomunicação, a Anatel, e trata proteção de dados, a Anatel tem regulamentação que fala sobre isso. Se você é tribunal, o CNJ tem regulamentação que fala sobre isso. Se você trata de segurança cibernética, né, o POD até mostrou isso aí, você tem a ISO 27001, mas tem também a 27701. O próprio NIST, né, o pessoal de segurança cibernética conhece muito o NIST CSF, mas também tem um framework de privacidade do NIST. Então, são várias regulamentações, lei de acesso à informação e assim por diante, que é necessário você tratar. Por exemplo, lei de acesso à informação não está no escopo da segurança cibernética, mas está no escopo de proteção de dados. Então, todos esses modelos precisam ser analisados para você tratá-los de uma forma convergente. E também, né, os elementos e os temas se juntam. Vamos pegar aqui o CIS-CSC e a LGPD. A LGPD fala de incidente e o CIS-CSC também fala de incidente. E aí o PCI também fala de incidente, a resolução da Anatel fala de incidente. A resolução 4658, que mudou agora do Banco Central, também fala de incidente. Então, você precisa juntar esses conceitos, esses elementos todos, de uma maneira convergente. E só é possível realmente fazer isso com software, tá? Nós brincamos aí com o cockpit do DPO, é algo que nós fizemos há alguns anos, há 2 anos atrás quase, para que a gente pudesse apresentar, né, para alguns clientes, e acaba que o conceito do cockpit do DPO, ele pegou e tem clientes nossos que estão interessados. Você pega alguém que tem 40 milhões de clientes, 40 milhões de titulares para fazer a gestão, toda hora surge demanda. Então, ele monta um modelo organizacional para isso aí. O painel de controle que precisa ser convergente, ou seja, é necessário que no painel de controle do DPO ele enxergue as principais alertas de segurança cibernética. Um exemplo simples, né? Eu sou encarregado da módulo, então tem um sistema de DLP, caso alguém mande
dois CPF, por exemplo, por e-mail, eu recebo um alerta. Ó, alguém mandou 2 CPF por e-mail, Fernando. Isso aqui é um alerta verde. Se alguém manda 10, eu recebo, ó, mandaram 10 CPF no mesmo e-mail, isso é um alerta amarelo. Se mandarem 100, eu já recebo um alerta vermelho ou um alerta laranja. Então, esse tipo de ação é essencial porque vai juntar os sistemas que você usa para segurança cibernética e segurança da informação com a sua ação de segurança de dados. Outro ponto também essencial para a proteção de dados e para a segurança cibernética é você autenticar o titular. Atenção total, tá? Artigo 18, inciso 1. O primeiro direito do titular é saber se você está tratando dados pessoais dele. Só que você tem o dever de garantir que você está dando para a pessoa certa. Então, nós fazemos um modelo de autenticação e que também pode servir esse tipo de modelo para você autenticar sistemas críticos, tá? Para acessar via segurança cibernética. Essa é uma tendência bem forte, então é interessante a gente poder tratar modelos dessa forma, ou seja, fazer a autenticação forte do titular, além da sua própria identificação e do one-time password. E para a gente concluir, né, a visão de segurança cibernética, ou seja, o DPO não precisa profundidade em segurança cibernética, senão você não vai precisar de uma área de segurança cibernética. Então, nós organizamos esses processos de forma que o DPO saiba o básico, ele receba os alertas básicos sem profundidade, né, de segurança cibernética. Os relatórios também são automatizados, Carol mostrou sobre isso, falou sobre esse modelo, e é essencial o relatório automatizado, tá? Porque esse ambiente vai crescer cada vez mais, a convergência vai fazer com que você tenha cruzamento de vários conhecimentos diferentes, e vai chegar uma hora que você não consegue mais administrar esse monte de informação por planilha. Então, automatizar realmente é essencial. E, por fim, vou passar para o doutor Gilberto, nós criamos modelos de grafo também para você poder juntar, ou seja, grafo é um grande conceito, são grandes elementos que você vai fazer o seu tratamento das suas informações, porque você pega lá a sua área, peguei a área de RH, essa área está ligada a esses processos, essa área está ligada a esses fornecedores, essa área está ligada a esses sistemas, essa área está ligada a esses assuntos da LGPD. Então, nós damos uma visão também, óbvio, né? Que nós temos filtro, temos visão em mapa também, em gráfico desse tipo de informação, mas isso aí é um projeto de LGPD pequeno e incompleto. Então, é essencial que a gente também entenda esses modelos, porque o desafio de atender a LGPD é esse, e você vai encontrar aqui também a integração com hardware e tudo mais, para que você possa ter visões únicas de processos complexos. Então, essencialmente, é isso, tá? Vou passar aqui para o doutor Gilberto. Obrigado, doutor Gilberto. Opa! Vamos em frente, então. Obrigado, Fernando. Bom dia a todos. Todos que aqui me precederam falaram sobre integração do ponto de vista técnico e organizacional. Eu vou falar sobre o ponto de vista legal e normativo. E só lembrando que as normas de segurança da informação, desde ainda a norma britânica, a BS 7799, que depois virou ISO 17799, elas sempre tiveram um item, que era o item 12, depois passou a ser o item 15, chamado requisitos legais. Então, você não consegue estar compliant em segurança da informação se você não atender os requisitos legais, e lá tem um item específico de privacidade. Isso antes da ISO 27701. Então, toda a história é nesse sentido, da integração que está embutida na própria segurança da informação. Como isso já foi falado, né, eu vou cobrir, então, a integração que acontece espelhada na LGPD. Né? Apenas destacando aqui que políticas de segurança da informação, ou técnicas, ou implantação de segurança da informação deficiente ou insuficiente, tem sido punida, né, pelos administradores do GDPR na Europa. Então, tudo indica que o que acontece lá deve acontecer também aqui. Importante estar bastante consciente desse aspecto. Né? A LGPD tem um princípio específico sobre segurança, né? A utilização de medidas técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais, etc. Então, tem esse status de um princípio geral e tem aplicação prática. Por exemplo, eu não preciso pedir o consentimento, mesmo em relação a dados sensíveis, se for para uma situação de garantir prevenção à fraude e a segurança do titular. Então, é nesse nível a importância prática da segurança para a LGPD. Também,
eu posso, por exceção, compartilhar, se eu sou um órgão público, com um ente privado, se eu estiver tratando, como diz aqui, exclusivamente prevenção de fraudes e irregularidades ou proteger e resguardar a segurança. Então, o órgão público pode compartilhar com o privado quando está tratando de segurança, né? O DPIA, o relatório de impacto, né? Ele deve conter não só uma declaração de que está seguro, mas a demonstração da metodologia utilizada para a garantia da segurança. Então, não só afirmar, mas provar, né? Responsabilidade de indenizar danos, né? Quando não é fornecida a segurança, considerando o modo, né, da implantação, os resultados e os riscos que são esperados, relatados no DPIA, as técnicas e tal, nesse caso, quem responde pelos danos pode ser o controlador, mas pode ser também o operador. Então, não é só quem tem o controle de baixar diretrizes, que é o controlador. Eventualmente, até o operador pode ser responsabilizado pelos danos. Com relação à prevenção de incidentes, né, existe um capítulo próprio sobre segurança na LGPD, né, falando das medidas que devem ser aptas para proteger os dados, né, e ele fala especificamente um incidente, né, de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito. Então, assim, o leque de incidentes é muito amplo, não é só simplesmente a invasão, o vazamento, pode ser a pichação, podem ser vários incidentes diferentes, né? Com relação à comunicação, né, o que a LGPD diz é que o controlador deve comunicar à autoridade nacional. Então, isso é um princípio geral. Em princípio, tem que comunicar quando acontecer o incidente que possa acarretar risco ou dano relevante, né? E aí, para definir o que é relevante, deve-se olhar a natureza, né, dos dados pessoais, as informações, as técnicas utilizadas, etc., sendo que a autoridade ela pode determinar, se ela chegar a essa conclusão, que esse incidente comunicado seja, assim, informado nos meios de comunicação. E aí a repercussão é outra, né, evidentemente, né? Dezenas de casos de investigações oficiais já estão em curso, especialmente na Senacom, que é a Secretaria Nacional do Consumidor no Ministério da Justiça, e ela já se reuniu com a NPD para fazer um acordo, né? Então, esses casos de segurança, inclusive, já tem umas condenações já aplicadas pelo Ministério da Justiça com relação à questão da segurança. E isso mesmo antes das penalidades que vão entrar em agosto sob a LGPD, né? E a pergunta, então, que foi feita e respondida do ponto de vista técnico pelo Alberto, pelo Eduardo, pelo Fernando, pela Carol, é uma pergunta que pode ser, assim, respondida com exemplos, né? A gente tem alguns exemplos, e esse é um exemplo bastante louvável, que é o exemplo da CVM, essa preocupação. A CVM, ela divulga, né, a questão do tratamento dos dados pessoais com uma política própria, e ela diz que, por outro lado, com vista à segurança, ela tem a PSI. Então, a integração, a conversa entre a PPDP, que é a Política de Proteção de Dados Pessoais, e a PSI, Política de Segurança da Informação, né, a gente tem como exemplo institucional, por exemplo, o caso da CVM. E é isso que eu tinha preparado e agradeço a atenção de todos. Muito obrigado. Alô? Boa tarde. Obrigado. Obrigado, doutor Gilberto. Hoje ficamos em cima do nosso horário aí, foram várias apresentações. O pessoal não encaminhou ainda muita pergunta, não, mas vocês ainda têm 5 minutinhos aí, se vocês quiserem enviar qualquer pergunta ou dúvida pelo nosso chat. Tem uma pergunta que eu vou pedir da Thaísa, eu vou pedir para o Cássio responder, que a Thaísa pergunta se o Microsoft Security Score, se ele está disponível para qualquer empresa que possua o Office ou se ele precisa ser contratado à parte. Cássio, se você puder responder. Tá bom, Alberto. Bom, Thaísa, a pergunta é bem relevante, né? A resposta é a seguinte. Primeiro, o acesso ao Security Score, ele é um acesso livre. Então, a empresa que tem um tenant no ambiente 365, ela tem o acesso livre.
Mas na hora de fazer o tratamento de determinados controles, aí sim você vai precisar de um licenciamento, possivelmente você vai precisar de um licenciamento mais avançado. Então, por exemplo, suponhamos que que lá no Secure Score, defina que você tem que ter políticas de risco de login. E o que significa isso, né? A própria nuvem da Microsoft tem um ferramental de inteligência artificial que analisa o estilo de acesso de cada usuário da tua corporação. Então, por exemplo, eu estou acessando aqui de um determinado IP e todo dia eu acesso da minha casa desse determinado IP. Se eu viajar amanhã e for trabalhar, por exemplo, da China, isso vai gerar uma notificação. Então, isso é um risco que a gente define qual o tratamento que a gente vai dar. Para você ter uma pontuação elevada, você tem que implementar isso. Mas, para você implementar isso, você precisa ter, por exemplo, um licenciamento do Azure AD mais avançado, um licenciamento bem avançado que você pode pagar para alguns usuários ou para todos. Não importa, mas estar implementado significa que você vai precisar de um licenciamento um pouco mais rebuscado. Por exemplo, também outro exemplo que me veio à cabeça é limitar funções administrativas. Você pode ter vários administradores que cada um faz um papel de administrador, mas num determinado horário. Ou que um determinado administrador, para fazer um papel administrativo, ele precisa de autorização de um outro administrador. Isso vai estar lá no Secure Score, e para você implementar isso e ganhar esses pontos, você precisa ter um licenciamento também do Azure AD. Então, a resposta é essa. Ter acesso ao Secure Score é simples e gratuito. Mas implementar os controles, aí necessita de um licenciamento, e esse licenciamento ele pode ser no Azure AD, ele pode ser um licenciamento nos pacotes de segurança, e aí é bem diferenciado. Essa engenharia é uma engenharia que precisa ser estudada para que a gente tenha um licenciamento efetivo e vamos dizer, uma postura de segurança adequada, tá? Obrigado, Cássio. Realmente essa questão do Secure Score, o Compliance Manager, é muito interessante. Todos os ambientes de nuvem, eles têm alguma coisa parecida, e especificamente a vantagem disso é que você transforma esse jogo da segurança, esse jogo da proteção de dados, numa espécie de game, né? Um gamification, porque você, na verdade, consegue ter exatamente ali a evolução do nível de segurança na medida que esse score vai implementando, né? Vai sendo incrementado. Tem uma outra pergunta aqui, que é do Augusto, relacionada à revisão de política de segurança da informação. Se é necessário revisar, podemos revisar a política para contemplar as exigências da LGPD, ou se recomenda uma política exclusiva para a LGPD? Vou pedir para o doutor Gilberto responder, depois o Fernando pode complementar. Doutor Gilberto. A pergunta é sobre a integração, né? Sobre as políticas, como eu faço uma estratégia entre as duas, não é isso? Se é melhor uma política única ou se é recomendável escrever uma política exclusiva para a LGPD? Alberto, eu tenho recomendado o seguinte: tem algumas empresas que, no primeiro passo, colocam a privacidade embaixo da segurança da informação, embaixo da PSI, aproveitando que a própria norma técnica também faz isso, né? A norma técnica, ela descolou mais recentemente para 27701. Mas, a qualquer momento, a autoridade pode pedir a política de proteção de dados pessoais, né? Então, ela apresentar uma política de segurança da informação que tem um capítulo que vai ser menor, de proteção de dados pessoais, não é o ideal, né? Então, no primeiro momento, se não for possível ter uma política de proteção de dados pessoais, que ela fique dentro da PSI, mas o ideal realmente é tão logo possível que seja uma política separada, é muito importante. Fernando? Opa, completando um pouquinho aí o que o doutor Gilberto falou, tem alguns aspectos também regulatórios, né? Por exemplo, o Banco Central, né, ele tem uma resolução que diz que você precisa ter uma política de segurança cibernética. É óbvio que ele não disse se essa política precisa ser separada, se precisa ser junta, então sempre tem algumas discussões. Algumas instituições financeiras juntaram a política de segurança da informação com a segurança cibernética e também estão pensando em colocar os itens da política
de proteção de dados, né? Então, obviamente, você precisa de conceitos, né, integrados. Por exemplo, quando você olha lá a regulamentação do Marco Civil da Internet, ele diz que você precisa de ter 2 fatores de autenticação para acessar determinado tipo de dado pessoal. Está lá na regulamentação do Marco Civil da Internet. Isso é a típica iniciativa de segurança cibernética. Então, como é que você compatibiliza? Suponha o seguinte, você fala, para acessar dados sensíveis, é necessário que você faça use 2 fatores de autenticação. Suponha que você colocou isso na segurança de privacidade. Lá na de segurança cibernética, você fala, para acessar dados confidenciais é necessário 2 fatores de autenticação. Não necessariamente o dado sensível é confidencial e não necessariamente o dado confidencial é sensível e muito menos o dado confidencial ele é pessoal. Então, é necessário, dentro dessa visão da convergência, você saber cada um desses elementos. Tá? Então, o ponto nessa orientação do Dr. Gilberto é importante, o único alerta é esse ponto das várias políticas, né, que possam ser exigidas pelo seu regulador. E também tem um outro ponto, né, que nós até conversamos sobre, por exemplo, preparação de relatório de impacto, que é você sempre que possível fatiar. Porque se você faz um relatório de impacto da empresa toda, quando alguém pedir o relatório de impacto de um sistema, você vai ter que entregar o da empresa toda, quase que vai entregar o ouro para o bandido. E você precisa responder o que o regulador pergunta e não entregar toda a sua estratégia por causa daquele caso pontual. Fernando, se eu posso acrescentar um detalhezinho, é tradicional nas políticas de segurança dizer o seguinte: o ativo de informação pertence à organização. Isso não bate bem com a proteção de dados pessoais, porque o dado pode pertencer ao titular, do ponto de vista da LGPD. Então, às vezes não é muito bom você colocar a proteção de dados pessoais embaixo da PSI, porque ela vai ter alguns itens que não batem exatamente, né? Então, é importante realmente separar tanto quanto possível. Esse é um paradoxo, né, que as políticas de segurança já têm contra a LGPD, né? Porque boa parte deles, realmente, como o Dr. Gilberto falou, começam falando isso. Os ativos de informação são de propriedade da organização. E a LGPD, para dados pessoais, diz que os dados pessoais são de propriedade do titular. Então, é necessário realmente alinhar esse processo. Obrigado, Fernando, doutor Gilberto, pela resposta. Até iria complementar, porque nós já estamos chegando no nosso horário final. O senhor Eduardo Poggi, né, que é o responsável pela nossa certificação 27701, em relação a essa pergunta da política do Augusto, só para você dar o exemplo de como é que a gente fez na Módulo, né? Nós já estamos à beira aí dessa certificação. No nosso caso, foram políticas separadas. Rapidamente, aí você pode explicar? Claro, claro. Essa preocupação, tanto esses pontos que tanto o Fernando falou como o doutor Gilberto, a gente analisou nesse processo de construir a política, porque a política de privacidade é uma declaração de alto nível da organização, que ela está aderente, está em compliance com a legislação aplicável de proteção de dados e não só ela, mas todo, vamos dizer assim, o ecossistema que a empresa trabalha, ela, os fornecedores, os operadores, de todo aqueles componentes que tratam dados pessoais. O que a gente fez? A gente olhou a nossa política de segurança da informação e tivemos que revisá-la também, não é só criar a política de privacidade, mas a gente ajustou a política de segurança da informação, informando que os dados que são dos titulares são dos titulares, eles são os donos dos dados, mas a gente, em caso da gente estar, vamos dizer assim, custodiando esses dados, a gente tem que aplicar a proteção adequada para atendimento à lei. E no outro lado da política de proteção de dados pessoais, a gente coloca que todos os dados de titulares devem ser protegidos e declara claramente o nosso apoio e aderência para o compliance da regulamentação. Então, a gente está com 2 políticas, um sistema de gestão único com 2 políticas, uma que direciona a empresa a atender todos os requisitos de segurança da informação e outra política que direciona a empresa a atender os requisitos de proteção de dados e privacidade. Claro que isso é bem alto nível, mas o nível mais baixo a gente também tem as normas específicas de segurança, controle de acesso, conscientização, usuário. E do outro lado nós fizemos uma norma geral que endereça os requisitos adicionais de proteção de dados e privacidade, que está na 27.701. Aí a gente tem aderência e pode demonstrar e criar os procedimentos adequados para atender tanto uma regulamentação
E para atender a LGPD, melhor dizendo, quanto para atender as melhores práticas, tanto da segurança da informação, como a de proteção de dados e privacidade. Então, a gente fez assim, e eu acho que a gente está atendendo aí em conformidade com o que o Gilberto e que o Fernando comentaram aí no que a gente perguntou. Obrigado. Pode. Carol, eu acho que só faltou você aí para encerrar um pouquinho, você pode falar um pouquinho sobre como é que a lei digital pode ajudar as empresas a resolver essa questão aí das políticas, desenvolver a partir de templates. Rapidinho. Certamente. Eu estou ouvindo meu eco. Obrigada, Alberto. Além desses documentos que eu mostrei para vocês, né, as próprias normativas, LGPD, PCIs, CIS, projetos de lei, 27.001, 27.701, além dessas normativas que precisam ser acompanhadas e conhecidas, nos nossos projetos a gente também pode disponibilizar um pacote de templates, tá, de política de segurança da informação, de política de privacidade, de política corporativa, de política de website, de termos de consentimento, enfim, são vários templates que a gente já disponibiliza como padrão, um conteúdo já pré-definido, que ele pode ser customizado para o contexto da sua organização. Tá? Foi um dos itens que eu não passei aqui, porque a gente só tinha 10 minutos, mas essas assinaturas, elas contemplam já alguns templates que você pode customizar e executar exatamente esse processo que o Eduardo mencionou, né? Para você construir as suas próprias políticas de forma integrada e uma conversando com a outra, podendo ter esse relacionamento com os assuntos, ter os seus filtros, as suas classificações, tudo isso centralizado numa assinatura única de acesso para os usuários, com controle de acesso pré-definido e que poderia ser compartilhado com os usuários da sua organização para algum tipo de atestação ou para conhecimento. Obrigado, Carol. Acho que nós já chegamos no nosso limite. Fernando, te convidaria então para fazer o nosso encerramento formal aqui da nossa live. Obrigado, pessoal, pela presença. Bom, pessoal, obrigado a todos. Agradecer a presença. Nós estamos à disposição. Se vocês quiserem uma apresentação para a equipe de vocês, podem entrar em contato. Está aí o nosso Bitly. Eu acho que não é esse, viu, Alberto? Bitly, se a Bela puder... A Bela colocou ali, ó. Demo LGPD Manager. Se vocês quiserem mais informações, podem usar esse QR Code. Nós estamos à disposição de vocês. E um ponto que é importante nessa questão de convergência, nós temos aqui pessoas diferentes, com conhecimentos diferentes, com experiência diferente, com dia a dia diferente, e não acho que nós estamos todos em harmonia. Ou seja, de vez em quando nós nos desentendemos e buscamos chegar a um consenso. O desafio da convergência não é fácil, tá? Parece que é banal, é simples, basta colocar uma ferramenta, mas exige vários conceitos. Por exemplo, o Cássio, que é mais focado na segurança cibernética, às vezes ele vai falar de gestão de incidentes, ele está falando de gestão de incidentes cibernéticos, mas a gestão de incidentes para a LGPD, ele é mais na linha de negócios, você não precisa aprofundar tanto. Então, é necessário realmente ter os conceitos, ter a equipe alinhada, e nós estamos à disposição para trocar experiência sobre isso aí. Muito obrigado a todos, pessoal, até a próxima vez. Obrigado aí, Carol, Gilberto, Poggi, Cássio, Alberto. Obrigado, até a próxima vez.